Olá, eu sou Kelly Dantas, diretora do Grupo Educacional KDV, onde estão as empresas UCRI e Unopar. E estamos aqui em nossos estúdios com ele, uma pessoa fenomenal, Heraldo da Silva Trindade. Ele já foi deputado federal, tem uma vasta história na comunicação do Amapá. Hoje eu vou até olhar aqui que é extenso o currículo. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB e também já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Federal e hoje é chefe do Núcleo da Defesa e Proteção da Pessoa Idosa. Então, seja bem-vindo aqui nos nossos estúdios. Quero dizer que é um grande prazer recebê-lo e quero saber, e todo mundo que está em casa também, quem é você? Conta um pouco da sua história pra gente. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui com você, a gente conversar esse papo descontraído, né? Que naturalmente interessa muito quem está do outro lado, assistindo a esse momento extremamente importante. Gostaria de parabenizá-la pelo programa, que tem inclusive abordado temas extremamente interessantes e importantes. Heraldo Trindade é um ser humano simples, né? Que vem de uma família pobre. Meu pai era um vaqueiro, a minha mãe uma senhora lavadeira, mãe de 8 filhos, que migraram quando eu tinha um ano de idade da Ilha Caviana, no estado do Pará, para Macapá, mas eu fui registrado aqui em Macapá, portanto sou amapaense, e que começou uma vida quando muito jovem, trabalhando aos 12 anos de idade. Eu vendia bolo na rua, eu vendia sacola no Mercado Central, sacola de papel, naquela época. Eu às vezes fico lembrando desses momentos, né, que ajudaram a fortalecer a minha vontade no sentido de avançar na vida, né? Aos poucos a gente foi conseguindo, naturalmente, com muita fé em Deus, galgar os postos e, graças a Deus, chegar a pontos importantes da vida, como, por exemplo, representar o Amapá na Assembleia Nacional Constituinte. Vivi os momentos de transformação do Estado do Amapá em Estado, vivi a fase da transformação, da implantação, a transição toda. Então, são assim fatos históricos que eu guardo com muito carinho na minha vida. Certamente uma história muito importante, com muitos filhos, e a gente percebe, tendo a necessidade de trabalhar muito cedo, que era uma família de baixa renda, mas com valores altíssimos. Conta um pouco pra gente os valores familiares que deram sustentação para a formação da sua personalidade. Primeiro ponto, a fé em Deus. Eu costumo sempre dizer que quem tem fé em Deus consegue suplantar as dificuldades na vida, né? Você imagina que é um pai de família como o meu pai, vaqueiro, ganhando um salário mínimo para sustentar 8 filhos. Era uma dificuldade muito grande. A gente aprendeu a trabalhar muito cedo, né? Eu desde muito cedo já trabalhava para comprar os meus cadernos, até para comprar a minha própria roupa, para ajudar meu pai. Coisa que hoje a juventude atual já não tem esse tipo, né? De comportamento. Os valores começaram a se inverter e a gente tem vivenciado essa experiência na nossa vida profissional, inclusive agora como chefe do Núcleo de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa. A minha mãe é uma pessoa muito simples, sempre orientando os filhos: olha, vocês têm que aprender que as coisas na vida têm que ser conquistadas com trabalho e com esforço. Nada vem de graça. O que vem de graça não tem o devido valor, né? E, acima de tudo, a questão do caráter, né? O cidadão procurar formar o seu caráter dentro de uma sociedade extremamente competitiva. A gente vive num mundo de extrema competição. Então você precisa cada dia estar bem preparado para poder avançar nessa competição, alcançando postos que naturalmente você almeja e procurando através da competência. Eu aprendi muito isso na minha vida. Todos os postos que eu alcancei, graças a Deus, foi pela minha competência. Porque eu entendo que o ser humano ele tem que ter caráter, tem que ter um comportamento exemplar e precisa, acima de tudo, demonstrar que ele, ao assumir uma determinada função, pode exercê-la com competência, independentemente de uma situação que às vezes acaba favorecendo A ou B através da subserviência. Eu aprendi isso com a minha mãe, né? Essas conquistas, elas são fundamentais à medida que elas se sucedem a partir, naturalmente, da sua competência, do seu esforço e da sua luta. Muito bem, são histórias que você tem que escutar para aprender. Quer saber mais?
Aguarda um pouquinho que a gente vai chamar o nosso institucional e a gente volta já já com Heraldo Trindade. Guia de Profissões Unopar EAD. Se você tem gosto pela leitura e por desafios, tem concentração e curiosidade em aprender e consegue ver que a matemática está em todo lugar, em todas as coisas e na vida das pessoas, essa carreira combina com o seu perfil. Com duração de 3 anos e meio, o curso à distância de matemática tem conteúdo e diploma iguais aos do curso presencial. Durante o curso, você estudará os conteúdos tradicionais da matemática, como cálculo, formas geométricas, equações e todos os temas que são a base do conhecimento matemático. Nas aulas, você também entrará em contato com os principais métodos para ensinar esses conhecimentos a seus futuros alunos. Entre as disciplinas oferecidas estão as específicas, como resolução de problemas, álgebra e geometria, e outras da área de pedagogia, como metodologias do ensino de matemática. Você também terá atividades práticas, como a preparação de um projeto de aula, apontando as atividades que desenvolverá com os alunos, que metodologia utilizará e como deverá avaliá-los. Como o curso de matemática é uma graduação do tipo licenciatura, ao concluí-lo você será professor ou professora e poderá dar aulas em escolas de ensino fundamental e médio. Fora da escola, veja onde mais você pode atuar. Em empresas públicas ou privadas, criando métodos numéricos e análise de dados para resolver problemas. Analisando processos que envolvem cálculos em bancos, companhias de seguro e grandes empresas. Com os investimentos na área de educação, a procura por professores de matemática está em alta, especialmente porque há mais vagas do que a oferta de profissionais com essa formação no mercado. A remuneração de um professor de matemática varia bastante, dependendo da região do país, da rede de ensino e se a escola é pública ou privada. Unopar, mais próxima para você ir mais longe. Olá, eu sou Kelly Dantas, diretora do Grupo Educacional, e estamos aqui nos estúdios da Unopar em Macapá com o nosso entrevistado de hoje. Uma pessoa surpreendente, é isso mesmo, dono de um vozeirão, fé em Deus sobretudo, pai de 7 filhos, é radialista, um exímio comunicador, já foi deputado federal, hoje ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos na OAB, também já foi presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Federal e é chefe do Núcleo da Defesa, Proteção e também Cuidados da Pessoa Idosa. É isso mesmo, estamos com Heraldo Trindade, ele está aqui nos nossos estúdios. Seja muitíssimo bem-vindo. Conta pra gente quem é você. Você não imagina a felicidade que eu estou poder estar aqui com você, participando desse programa que tem uma aceitação muito grande dos telespectadores, dos internautas, e que pela facilidade da comunicação hoje, a gente pode estar falando para pessoas do outro lado do mundo. É, né? Verdade. É interessante. Principalmente isso. Se o assunto for de relevância. Eu creio que o assunto que a gente vai discutir, os assuntos aqui são de extrema relevância, né? Heraldo Trindade é uma pessoa simples, uma pessoa que gosta de estar no meio do povo, uma pessoa que adora um camarão com açaí, que adora a comida regional, exatamente por ser filho de uma família muito pobre, muito humilde, filho de um vaqueiro, de uma dona de casa, que graças a Deus alcançou postos importantes na vida pelo trabalho, primeiro pela fé em Deus, que eu entendo que sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. Eu costumo sempre dizer que os problemas do mundo hoje, eles acontecem muito pela falta de Deus na vida das pessoas. E eu quero deixar essa dica para você aqui. Qual é a receita de sucesso? Deus. Depois você vai alcançar os seus objetivos, porque tendo Deus você se torna vitorioso. Eu aprendi isso com os ensinamentos da minha humilde mãe, do meu pai, de que fundamentalmente o caráter do ser humano é que vai definir a sua atuação, a sua personalidade, o respeito que ele pode adquirir na sociedade. São pontos fundamentais que eu trago para a minha vida, procuro exercer e graças a Deus tem dado muito certo. Muito bem. Infância, como foi? 8 irmãos, numa família humilde,
trabalhou desde cedo. Conta um pouquinho pra gente essa história. Exato, é uma história extremamente interessante que eu vou revelar agora aqui. Pouca gente sabe disso, porque eu raramente falo sobre isso. Não que eu não goste de falar, é porque também não me oportunizaram falar. Meu pai, vaqueiro, minha mãe, uma senhora dona de casa, mãe de 8 filhos. Nós somos originários da comunidade caviana, no interior do estado do Pará, mas eu vim de lá com 1 ano de idade, sendo registrado aqui no estado do Amapá como amapaense. Portanto, sou amapaense a partir do registro de nascimento. Mas eu comecei a trabalhar também muito cedo, porque o meu pai ganhava apenas um salário mínimo e era muito difícil sustentar os 8 filhos. Eu sou o filho mais velho e que logo cedo começou, aos 13 anos de idade, a vender bolo na rua, a vender sacola no Mercado Central de Macapá, época em que a sacola de papel ela tinha uma saída muito grande, era muito comprada, né, pelas pessoas que frequentavam o Mercado Central. E aí eu lembro, em determinados momentos eu estou lembrando disso, que alguém gritava sacoleiro, e saia aquela garotada toda correndo, eu estava no meio para chegar lá e vender a sacola. Essas reminiscências infantis me levam também a um momento que, vez por outra, eu estou lembrando que quando estava lá no Mercado Central, uma música do Caetano Veloso, Sou Louco por Ti América, era um maior sucesso naquela época. E eu às vezes estava sem vender a sacola, sem muito movimento no Mercado Central. Eu ficava encostado, né, numa determinada pilastra, ouvindo aquela música que marcou a minha vida, que marcou a minha infância. Mas são momentos que eu não esqueço e que digo que para você ter sucesso na vida, você também tem que experimentar momentos difíceis. Tudo que vem fácil, vai fácil. Agora, o que você constrói com dificuldade, com luta, você realmente valoriza. Valoriza. E você está valorizando a nossa entrevista? Então prova, curta, comente, compartilhe e não saia daí, porque a gente vai chamar o institucional da Unopar e a gente volta já já. Ai, moço, tem alguma coisa boa pra dor de cabeça? Dói aonde, moça? Aqui, ó. De tanto andar no sol hoje, atrás de uma faculdade boa que caiba no meu bolso. Tem isso aqui, ó. Unopar? É bom? Opa, é o que eu recomendo no seu caso, porque resolve mesmo, viu? Pode ver aí. O princípio ativo é facilitar a sua vida. Estudou lá, acabou a dor de cabeça. Tô vendo. Dá pra fazer meus horários, posso estudar em qualquer lugar e dá até pra tirar dúvidas online. E ainda tem aula presencial. Nossa, mas com tudo isso deve ser uma bala, né? Nada, dá pra pagar. É super indicado em casos de grana curta. E olha, funciona tão bem que logo, logo você tá no emprego melhor. Vai por mim. Ai, obrigada, moço. Já tô até me sentindo melhor. Gente, agora sem brincadeira. Fazer uma faculdade que se encaixa na sua vida é muito importante. Por isso, na Unopar, você faz os seus horários e estuda onde quiser. Agora, na hora de pagar, você pode ter certeza que você não vai ter dor de cabeça, viu? Estamos de volta aqui nos estúdios da Unopar com Heraldo Trindade. Hoje ele tem uma pasta importante falando sobre os direitos humanos e a pessoa idosa, mas eu quero, antes de chegar nisso, falar sobre a juventude. Então, assim, você foi deputado federal, é uma pessoa que tem um compromisso com a informação, uma vez que apresenta um programa de rádio todas as manhãs, levando informação para a população. Como você vê o cenário hoje das políticas públicas voltadas para a absorção desse jovem no mercado de trabalho? Com muita preocupação. Eu me preocupo demais com isso, porque pelo seguinte, o Amapá é um estado extremamente rico. Quando você analisa a potencialidade natural do subsolo, do solo do Amapá, você nota que nós somos uma região muito rica, mas uma região que não tem políticas públicas voltadas para a utilização racional desses recursos naturais. O Amapá continua sendo colônia, porque o nosso produto sai in natura daqui. A madeira é um exemplo disso. Acaba sendo beneficiado a cadeia produtiva que gera emprego, nós não temos aqui no estado do Amapá.
Infelizmente, porque não temos também tecnologia, não temos investimentos. E o que agrega valor, né? Exatamente, que é exatamente a cadeia produtiva, né? Você pega o produto in natura, começa a trabalhar esse produto, industrializar, até chegar à comercialização. Então você tem ali a geração de empregos, coisa que o Amapá não tem. Eu tenho falado frequentemente também no programa de rádio da necessidade que o governo do estado do Amapá tem de sentar à mesa com o empresariado. O estado brasileiro está quebrado. Vai chegar um tempo em que o estado brasileiro ficará apenas com aquelas áreas consideradas essenciais, como a saúde, a educação, a segurança pública. Até porque é um papel do gestor público, um mediador, um construtor das políticas públicas e também da captação desses recursos, tanto público quanto privado. Quem gera emprego no Brasil hoje é o empresário, é a iniciativa privada. Mas o Estado brasileiro se mantém distante da iniciativa privada. Eu tive uma experiência como secretário municipal de meio ambiente do município de Macapá, em que muita coisa se fez na cidade a partir da parceria público-privada. Se o governo hoje, eu não estou falando só do governo do Amapá, mas do governo brasileiro, chamar o empresariado para sentar à mesa e ouvir do empresariado sugestões para a adoção de políticas públicas, muita coisa vai acontecer. Você vai ter geração de emprego, o Estado vai ter que abrir mão de algumas exigências, fazer uma reforma tributária para fazer com que o empresário tenha seja incentivado. Tempo, exatamente, para que o empresário tenha um determinado tempo para os seus investimentos. A gente vive uma economia globalizada. A economia globalizada não se permite fazer investimento de risco. Você só investe com a garantia do retorno. E isso precisa que o Estado não vá interferir na economia propriamente dito, mas que o Estado possibilite com que a economia ela se desenvolva a partir do momento em que o empresário conhece tudo na sua área de atuação. Você, por exemplo, trabalha com a educação, você conhece tudo. Se o Estado chamar você para uma conversa, o que eu posso fazer para melhorar a educação? Com certeza. Eu tenho absoluta convicção de que você vai levar informações que o Estado não tem. Além do que, em determinados momentos, vai para uma pasta, um secretário que não tem identidade com aquele assunto. Ele não conhece absolutamente nada do que ele está gerenciando. É uma incógnita, como Exatamente. Isso acontece, né? Então, por São isso... indicações que eu não vejo nenhuma propriedade. É verdade. Aí você começa a ter essa falta de desenvolvimento, de geração de emprego, de qualidade de vida, onde a juventude do Amapá, particularmente, não tem nenhuma perspectiva de um futuro bom. Eu confesso a você, aos telespectadores, aos internautas, que eu tenho uma preocupação muito grande. Em determinados momentos eu fico pensando nisso. Eu já estou passando do meio-dia, né? Uma linguagem mais figurada. Mas eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus netos, e eu fico me perguntando qual será o futuro deles num estado como o nosso, onde nós não temos geração de emprego, onde um concurso público lançado pelo governo, isso é fato, você tem pessoas que vêm de outros estados mais preparadas intelectualmente, chegam aqui e ganham as vagas de todos os amapaenses. Isso é ilegal? Não, não é. O direito de ir e vir é constitucional, mas a gente precisa fomentar políticas públicas para gerar emprego no estado do Amapá. O principal problema do Amapá hoje eu diria que não é a segurança pública, porque as pessoas estão morrendo de fome. O Amapá está com índice de desemprego alarmante. A iniciativa privada tem feito o que pode, mas ela também não suporta. Então é preciso que a classe política do estado do Amapá sente à mesa e comece a tratar essa questão com muita seriedade, porque a população está crescendo, mas não tem perspectiva de qualidade de vida, porque não existe geração de emprego, nem esperança de geração de emprego no estado do Amapá. É isso aí, a gente vai para o nosso intervalo institucional e a gente volta já com os desafios do novo gestor, da contemporaneidade, a formação de um gestor realmente com propriedade. A gente volta já. Tá sem tempo para estudar? Então você tem que conhecer a graduação à distância da Anhanguera. Você faz os seus horários e o curso se encaixa na sua vida. E uma vez por semana você tem aula presencial com a sua turma. A qualidade é reconhecida pelo MEC e o diploma é igual ao presencial. As mensalidades cabem no seu bolso. Inscreva-se! Anhanguera, flexibilidade para sua vida e qualidade para sua carreira.
terceiro bloco de entrevistas com Heraldo Trindade, ele que é advogado, comunicador, mas também engenheiro florestal e tem todas as propriedades e conhecimento para falar para a gente das riquezas minerais do Amapá, em especial a renca. A gente viu aí que Michel Temer sancionou uma medida e celebridades do mundo e do Brasil foram contra, políticos não se manifestaram. Perdemos uma oportunidade de dialogar sobre a geração de empregos no Amapá? Perdemos realmente uma grande oportunidade. Eu lembrei agora que quando nós votamos, eu estava no Congresso Nacional, nós votamos a proposta de criação da área de livre comércio de Macapá e Santana. E aí, no momento que o Michel Temer, hoje presidente, era presidente da Câmara dos Deputados, ele coloca a matéria em votação. O deputado Aloysio Mercadante, que foi ministro do governo Lula, foi ao microfone e disse: senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores vota contra porque essa proposta só vai legalizar o tráfico de drogas e o contrabando no estado do Amapá. Eu estava na liderança do partido, do PPB, e aí eu fui ao microfone e disse: senhor presidente, eu gostaria de dizer que o deputado Aloysio Mercadante não tem condições morais de falar do estado do Amapá. Ele não conhece o nosso estado, talvez nem no mapa ele consiga identificar onde fica o Amapá. Então ele não pode falar sobre o estado do Amapá, ele fala sobre o estado dele, São Paulo. Nós falamos pelo Amapá. O projeto é bom e nós vamos aprovar, como realmente aprovamos. A renca me pareceu muito semelhante a essa questão da oportunidade do Amapá discutir. O que os parlamentares do Amapá deveriam fazer era apresentar o requerimento à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, convidando, e se não atendesse o convite, poderia ser uma convocação do ministro das Minas e Energia, dos próprios órgãos que gerenciam os recursos minerais no país, para uma discussão na Câmara dos Deputados, que o foro legítimo para isso. Saber que tipo de participação o governo federal também poderia garantir ao estado do Amapá. Porque eu entendo o seguinte: nós aqui da Amazônia vamos muito no discurso dos pseudos ambientalistas, pessoas que falam a respeito da Amazônia, mas que nunca puseram os pés aqui, não conhecem a nossa realidade. E nem as dificuldades do povo. Não sabem que aqui existe uma população muito boa, uma população maravilhosa, mas um povo muito pobre, que está em cima de uma riqueza que ele não consegue explorar. Eu atribuo isso como cidadão que é dono de um açude. Ele cria peixes. E aí ele fica debaixo de uma árvore com uma cadeira olhando para aquele açude. Morrendo de fome e não consegue tirar um peixe dali para comer. Depois que ele morre, alguém vai chegar ali e vai usar o peixe que ele estava criando e vai se alimentar. A mesma coisa acontece com relação à questão dos recursos minerais. Aí vai exaurir, vai destruir a Amazônia. Nós temos as leis ambientais que disciplinam a questão do impacto ambiental. Nós temos o EA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental para os projetos de grande dimensão. Nós temos o Plano de Controle Ambiental, que é o PAC. Nós temos o PRAD, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada. Tudo isso foi feito exatamente para que o ser humano possa utilizar os recursos ambientais de uma forma sustentável, de uma forma racional. É disso que nós realmente precisamos. Porque guardar riquezas, vai guardar para quem? Com que finalidade? Quando a população brasileira está precisando ter emprego, ter qualidade de vida, se alimentar bem, diminuir as desigualdades a geração sociais. De empregos, exatamente. São vários aspectos sociais que devem ser considerados. Nós perdemos uma grande oportunidade de ter o Amapá envolvido num projeto em que a sociedade pode fiscalizar, em que os representantes políticos do Amapá têm a obrigação de ajudar a fiscalizar e a desenvolver. E agora a gente fica se perguntando: vamos guardar todas essas riquezas com que finalidade? Para quem? Uma vez que nós, enquanto amapaenses, estamos aqui na expectativa de que as coisas possam melhorar, sem verdadeiramente a garantia dessa expectativa. A gente vai para um breve intervalo e a gente tem um curso de gestão ambiental que justamente cuida dessas questões ambientais. Cria políticas e projetos de impacto ambiental, de reflorestamento. Então, é uma boa pedida para vocês. A gente volta já já.
Guia de Profissões Unopar EAD. A preservação do meio ambiente é um assunto que o sensibiliza. Você se preocupa com a reciclagem de materiais e a redução do consumo de água e energia? Gosta de trabalhar em equipe ou coordenar grupos multidisciplinares? Então, o curso de Gestão Ambiental pode ser o que você busca como profissão. O curso de Gestão Ambiental à Distância é um curso superior de tecnologia e tem duração de 2 anos e meio. Durante esse período, você aprenderá sobre poluição, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, recuperação e planejamento ambiental para se tornar capaz de resolver e gerenciar problemas que envolvam o meio ambiente, como a utilização racional dos recursos naturais e a preservação da biodiversidade. O tecnólogo em gestão ambiental pode atuar em empresas privadas que precisem se adequar à legislação ambiental e que desejam que seus produtos conquistem espaço no mercado internacional, visto que muitos exigem certificação ambiental. No setor público, os profissionais podem elaborar e implantar políticas públicas voltadas ao meio ambiente, atuando em áreas urbanas ou áreas rurais. O gestor ambiental também poderá atuar em ONGs. Atualmente, é cada vez maior o número de empresas e instituições que, para atender à crescente conscientização da sociedade, precisam revisar os modos de produção e padrões de consumo vigentes de tal forma que o sucesso empresarial não traga impactos ambientais. Por essa razão, esse mercado está em expansão e depende de muitos profissionais capacitados. A remuneração varia de acordo com a região. Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Estamos no último bloco e eu queria mandar um beijo muito especial para os alunos da Unopar e para todos vocês que estão aí curtindo essa entrevista. Já sinalizaram aí? Botaram o seu like? Então eu quero ver. E você da TV Tarumã, ligue, participe desse programa, fale, diga suas angústias. A gente está aqui com o Heraldo Trindade, já falamos sobre a questão da crise dos gestores públicos. Falamos da questão da empregabilidade, da falta de conhecimento, às vezes, nas questões de exploração de riquezas e a falta de equilíbrio entre o conhecimento e a produtividade. E agora a gente sabe que tudo isso desemboca numa violência. Quando a gente não tem expectativa, quando a gente deixa de sonhar, quando deixa de ter renda, a violência no nosso estado aumenta bastante. E com esse seu trabalho voltado para os idosos, com essa sua habilidade também em ser um mediador, um conciliador e a sua experiência também enquanto pastor, fala para as pessoas que estão em casa sobre a violência e como a gente pode diminuí-la. Eu tive na Defensoria Pública do Estado do Amapá algumas grandes experiências. Eu fui chefe do núcleo civil da Defensoria, depois implantei o núcleo de conciliação e arbitragem e agora estou na função de chefe do núcleo de defesa e proteção da pessoa idosa. É uma experiência muito diferente, uma experiência que tem me levado a uma reflexão a respeito dessa relação familiar com os idosos. Quase sempre não é uma relação respeitosa. Que é uma infelicidade. Né? É muito triste isso, da gente saber que o próprio Estatuto do Idoso diz que é dever, primeiro, da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, né? Trabalhar no sentido de que o idoso possa ter uma qualidade de vida decente. Frequentemente a gente vê casos de filhos que se apropriam dos cartões dos bancos, dos pais, e ao invés de utilizarem o dinheiro do benefício ou mesmo da aposentadoria para o bem-estar daquele idoso, eles acabam se utilizando em benefício próprio. E aí alguém sabe disso, denuncia na Defensoria Pública, a gente faz as audiências extrajudiciais, que ao final tem as atas, que são o título executivo extrajudicial. Caso não haja o cumprimento do acordo efetuado naquele momento, na frente do defensor, a gente pode recorrer à questão da tutela jurisdicional, no caso, judicializar a questão. Mas eu diria que, fundamentalmente, essa situação toda gira em torno de um aspecto que eu considero fundamental. As pessoas estão deixando de crer em Deus e de, principalmente, amar a Deus, né?
Eu, como cristão, e eu não prego religião, eu prego o amor a Deus que a gente precisa ter. Primeiro, é interessante dizer o seguinte, que crer em Deus é algo para muitos relativamente difícil, né? Eu lembro que uma certa vez eu estava numa aula de biologia na faculdade e o professor que estava ministrando essa aula, ele era ateu. Num determinado momento ele diz assim, falando da evolução dos vegetais, ele fala da flor. A flor tem a função de contribuir para a perpetuação das espécies. Quando você tem a polinização feita pelos insetos, feita pelos pássaros, não é? E ele fala exatamente dessa evolução vegetal. E eu levantei na cadeira e disse, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, se o senhor puder me responder. Mesmo o senhor não acreditando em Deus, como é que o senhor acha que o vegetal desenvolveu a flor? Aí ele ficou sem resposta, porque o vegetal não tem a inteligência suficiente para compreender que a flor, ela é o principal instrumento de perpetuação da espécie. Então eu entendo que quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, a gente pode compreender melhor, né, a nossa existência e a existência do nosso próximo. A gente passa a ter respeito por nós mesmos e pelo nosso semelhante. Falta muito isso na sociedade de hoje. As pessoas querem crescer pisando nas outras. As pessoas querem alcançar, galgar postos importantes, prejudicando as outras. Infelizmente é uma realidade que a gente vivencia, mas que nós ainda podemos ter a capacidade de contribuir para tentar melhorar alguma coisa nessa relação interpessoal. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer bastante. Quero dizer que a gente aprendeu lições poderosas aqui. Não faça com o outro o que ele não gostaria que você fizesse, nem o que você gostaria que não fizesse com você. Porque você é uma pessoa, respeite o outro, o desejo do outro e principalmente saiba que você deve muito à sua família. Então retribua com generosidade e amor. A gente precisa de mais empatia. Quando a gente reclama de ilicitudes, das corrupções dos políticos, comece por você, seja íntegro, honesto e faça a sua parte. Então agora eu vou me despedindo e deixando para você as considerações finais aqui do nosso programa. Eu tenho escutado, você falou a respeito da política, eu tenho escutado muita gente dizendo que não vai votar. Eu não vou votar em 2018 porque eu estou decepcionado com a política. A pessoa que tem um senso crítico, quando ela deixa de votar, ela permite que os maus eleitores que vendem os votos elejam os piores. E a gente acaba sendo governado pelos piores. É um aspecto que a gente precisa refletir. A mudança que o Estado brasileiro precisa está na sociedade. A hora que a sociedade mudar, o Estado também vai mudar. Verdade, verdade. É um ato político, né? Não votar e criar votos em nulos ou em branco, você favorece os grandes partidos. Então, não entra nessa não. Saiba como se elege um deputado federal, um senador. Saiba como é que acontece a política e as eleições. E não se deixe influenciar, não venda seu voto. Seja consciente e, sobretudo, faça sempre a sua parte. Então, a gente vai ficando por aqui. O Nopar para você, cursos de graduação, pós-graduações e desenvolvimento. Porque, gente, o conhecimento é um pilar e avançar, a gente tem que ser uma decisão. Avance sempre. Um grande beijo.